Olá, eu sou o Henrique e você está no canal Arte Viral. Esse é um canal sobre arte e desenvolvimento humano e hoje nós vamos falar sobre a mitologia asteca. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal e compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a esse mesmo material. Se você se interessa pelos limites entre a obra de arte e o dualismo, esse vídeo é para você. Dentre os grandes mistérios que muito intrigam os historiadores, antropólogos e arqueólogos estão as origens de diversas civilizações conhecidas até os dias de hoje. Antes da chegada dos conquistadores europeus na América, diversos povos já ocupavam extensas áreas do que chamamos nos dias de hoje de Mesoamérica. E há pelo menos 4.000 anos atrás, já estariam vivendo numa área que ia do atual México, passando pela Guatemala, por El Salvador, Belize e pelas porções ocidentais da Nicarágua, de Honduras e da Costa Rica. Dentre alguns desses povos estavam os Olmecas, que ocuparam a Mesoamérica entre aproximadamente 1500 e 400 a.C., os Zapotecas, que existiram entre 800 a.C. e 700 depois de Cristo, e os Maias, que tiveram seu auge entre 900 e 1100 depois de Cristo. Porém, foi somente a partir de 1200 depois de Cristo que registros históricos detalham a origem de uma das mais grandiosas e misteriosas civilizações de todos os tempos, os astecas. Inicialmente conhecidos como a cultura Nahuatl e posteriormente como Mexicas ou Chichimecas, os astecas receberam esse nome de outros povos justamente devido à sua misteriosa origem, a mítica ilha de Aztlán. O termo asteca diz respeito a esse lugar e significa originário de Aztlán. Segundo os próprios documentos astecas, denominados de códices e também conhecidos como a História da Peregrinação Mexica e que foram confeccionados antes da chegada dos espanhóis, os astecas teriam se originado na ilha de Aztlán. De lá, eles foram até as cavernas das montanhas de Culiacán, onde se encontraram com o deus Huitzilopochtli, cujo nome significa o Beija-Flor do Sul. O deus Huitzilopochtli previu que eles iriam se transformar num grandioso império, mas para isso eles deveriam caminhar e se fixar em um outro lugar. Mas onde seria esse lugar? Segundo o deus Huitzilopochtli, eles deveriam caminhar para o sul até que receberiam um sinal divino. Esse sinal seria uma águia devorando uma serpente sobre um cacto. Seria nesse lugar onde os astecas deveriam fundar o novo império. Foi então que, depois de muito caminhar, eles chegaram a um vale com uma cadeia de lagos interligados. O Lago Texcoco, o Lago Xochimilco, o Lago Zumpanho, o Xotocán e a Laguna Chalco. Numa pequena ilha no Lago Texcoco, os astecas teriam avistado o sinal da águia com a serpente em suas presas e assim fundaram a cidade de Tenochtitlan em 1325 d.C. Tenochtitlan possuía uma superfície de 23 quilômetros quadrados e chegou a acolher 200.000 habitantes. Em menos de 200 anos, os astecas construíram um império de 500.000 quilômetros quadrados, conquistando inúmeros povos e herdando seus conhecimentos. Porém, apesar dos mapas e da precisão das histórias astecas, ninguém nunca conseguiu encontrar a ilha mítica de Aztlán, de onde teriam se originado os astecas. Além disso, a grande maioria dos povos que ocuparam a Mesoamérica teriam se originado em Chichimostok, ou o lugar das 7 cavernas, sendo que apenas os astecas contam sobre a mítica Aztlán.
Segundo os historiadores e antropólogos, se quisermos explorar verdadeiramente as origens dos povos astecas, é necessário que voltemos no tempo e investiguemos um dos principais mitos da Mesoamérica, o mito de Quetzalcoatl, ou a serpente emplumada. A origem do nome desse deus se deve ao nome de dois animais no idioma náhuatl. Um desses animais é o Quetzal, uma ave sagrada para os antigos povos com uma cauda muito longa e uma plumagem verde brilhante. O outro animal seria o Coatl, que em náhuatl significa cobra ou serpente. O culto à serpente emplumada talvez seja um dos mais antigos da América, tendo se originado há cerca de 3.000 anos atrás. As plumas de Quetzalcoatl simbolizam os céus, bem como a morada dos deuses criadores. Já seu corpo de serpente indica a conexão com as cavernas, onde se localiza o submundo de Mictlán, a morada dos mortos. O mito de Quetzalcoatl existe desde a Costa Rica, passando pela Nicarágua, por Honduras, Guatemala, México, chegando até o Utah, o Colorado e ao Arizona, ao longo de mais de 4.000 quilômetros e chegando até o coração de uma das mais antigas culturas das Américas, a nação Hopi, na região do estado americano do Arizona, numa área conhecida como Oasis América. Os Hopis são milenares e tiveram suas origens no Canyon del Chaco, nas proximidades do campo vulcânico de São Francisco. Estudos geológicos e as próprias histórias dos Hopis afirmam que há aproximadamente 1.000 anos atrás, o campo vulcânico de São Francisco colapsou, a terra ferveu e os vulcões entraram em erupção, proporcionando gigantescas nuvens de cinzas que geraram mudanças climáticas, o que resultou em deslocamentos dos povos que aí habitaram, aproximadamente entre 1050 e 1150 depois de Cristo. Parte dos povos Hopis teriam se dividido em clãs e se deslocaram em direção às terras do sul. Para a grande maioria dos pesquisadores, é possível que os Hopis tenham peregrinado por aproximadamente 200 anos atravessando a Aridoamérica, chegando às margens do Grande Lago Texcoco e iniciando o Império Azteca por volta de 1300 depois de Cristo. Com o passar dos anos, os mexicas foram ficando cada vez mais poderosos e se expandiram para além das margens do lago. É provável que, uma vez alcançado o controle do vale, esses povos guerreiros tenham reinventado seu passado para legitimarem seu poder frente aos outros povos da região. As diferentes versões permitem supor que os astecas manipularam sua história para construírem um destino divino. As três principais cidades astecas eram Tenochtitlan, Texcoco e Tlacoplán. Tenochtitlan, sua capital, era formada por inúmeros canais onde circulavam barcos que levavam mercadorias e aquedutos que traziam água doce das montanhas. Os artesãos astecas se destacavam na ourivesaria, nos trabalhos com pedras preciosas e na tecelagem. Conforme a população de Tenochtitlan foi crescendo, teve início a construção de canteiros flutuantes com madeira e junco trançados, somados ao lodo do lago. Lá se cultivavam alimentos em terras constantemente férteis. Os astecas eram povos guerreiros e politeístas. A cada povo que os astecas dominavam, eles se apropriavam das diferentes culturas e obrigavam que os povos pagassem tributos e cultuassem seus deuses. Os exércitos astecas possuíam dois grupos de elite, os guerreiros jaguares e os guerreiros águias, que conseguiam se impor frente a aproximadamente 10 milhões de mesoamericanos. Os astecas dominaram a medicina, a astronomia, a matemática e possuíam precisos mapas do céu, além de calendários com um ano de 13 meses. Quando os astecas olhavam para as estrelas, para os planetas, para a lua e principalmente para o sol, eles acreditavam que estavam olhando para os próprios deuses.
Além das fontes arqueológicas, a principal fonte mitológica dos astecas são os códices. Um dos códices mais importantes é o Códice Florentino, que serve de base para as traduções da linguagem nahuatl, pois os mesmos textos estão em nahuatl e espanhol, e no Códice Boturini, anterior à chegada dos espanhóis, e que em suas 22 lâminas narra toda a origem dos astecas. Segundo o Códice Boturini, no início só havia o nada. Desse nada surgiu o Ometeotl, o movimento inicial. O Ometeotl é o deus duplo que se criou. O Ometeotl é ao mesmo tempo uma faceta masculina associada ao dia, denominada Ometecutli, e outra faceta feminina chamada Omecihuatl, representada pela noite. O Ometeotl se inventou para manter o ritmo oscilante do universo e o movimento em todas as coisas. O Ometeotl é invisível como a noite e ninguém consegue tocá-lo. O Ometeotl está perto de todas as coisas. Ele criou e mora em Omeyocan, os 13 céus astecas, e lá ele ocupa o lugar mais alto. Em Omeyocan mora Tonacatecutli, que faz dos céus sua grande mansão. De Omeyocan, o deus Tonacatecutli cria as almas e as envia à terra. Tonacatecutli criou os 4 grandes deuses astecas, que são Xipetotec, o deus da fertilidade, Huitzilopochtli, o deus da guerra e das cidades, Tezcatlipoca, o deus da morte, da discórdia e da reação, seu nome quer dizer espelho de fogo, e Quetzalcoatl, o deus da beleza, da paz, da harmonia, do cuidado. Ele antecede o Sol, sendo por isso associado com o planeta Vênus. O deus da discórdia, Tezcatlipoca, se transformava num jaguar, e o deus da harmonia, Quetzalcoatl, se transformava numa serpente emplumada, e eles guerreavam constantemente. Certo dia, porém, eles receberam a missão de criar os seres humanos, para que os seres humanos adorassem os deuses e assim os deuses parassem de brigar. Para isso, eles precisavam criar o céu e a terra, já que tudo o que existia era um grande oceano com uma enorme criatura denominada Cipactli. Cipactli era a senhora do tempo e por isso inventou os calendários, os dias e os meses do ano. Cipactli previa o futuro e nunca envelhecia. Os deuses decidiram então matar Cipactli e assim com seu corpo criariam o céu e a terra. Para atraí-la, os deuses tiveram a ideia de jogar uma isca nas águas do grande oceano. Para isso, Tezcatlipoca se sacrificou e decepou um dos seus pés. Ele arremessou esse pé na água e seu sangue atraiu a enorme Cipactli. Depois de uma grande batalha, os deuses finalmente tiraram a vida de Cipactli e com suas 4 patas eles criaram o norte, o sul, o leste e o oeste. Com a parte de baixo do seu corpo, eles criaram a terra e com a parte de cima, eles criaram os céus. O deus Tonacatecutli forneceu os ossos para que assim fossem confeccionados os seres humanos. Porém, antes de criar os seres humanos, seria necessário criar o sol para iluminar a terra. Os deuses se reuniram e decidiram que seria Xaltiotlicue, a deusa das águas tranquilas, que se tornaria o sol, e ela criou os seres humanos. Porém, os seres humanos criados eram tão pequenos que se transformaram em peixes e sumiram pelas águas. Então os deuses elegeram Tezcatlipoca, que em forma de jaguar seria o segundo sol. Ele então criou os seres humanos de barro e para que não se perdessem, os fez muito grandes. Porém, eles tropeçavam, caíam e se quebravam, eram desajeitados e desmanchavam nas chuvas. Convidaram então o deus do vento, Eecatl, para ser o terceiro sol. Ele fez os seres humanos do milho, resistente e maleável, e estes ficaram
tão perfeitos que não quiseram adorar os deuses. Ecatlan ficou furioso e então enviou um furacão, e para não saírem voando, os seres humanos se agarraram nas árvores e assim se tornaram macacos. Foi então a vez do deus das chuvas, Tlaloc. Tlaloc foi o escolhido. Ele se transformou no quarto sol. Ele novamente fez os seres humanos do milho sagrado e, além disso, lhes deu um coração. Porém, ele colocou um coração grande demais. Assim, os seres humanos eram muito inocentes e por isso foram facilmente capturados. Eles se tornaram perus. Os deuses, que estavam na total escuridão, decidiram acender uma grande fogueira. Ao acendê-la, eles tiveram a ideia de oferecerem um sacrifício ainda maior. Seria necessário que um dos deuses pulasse na fogueira, e para este honroso sacrifício foi escolhido o deus Tezcatlipoca. Porém, Tezcatlipoca teve medo e recuou. O deus das doenças, Nanahuatzin, não pensou duas vezes e pulou no lugar de Tezcatlipoca, se tornando o grandioso quinto sol dos astecas. Ao ver tamanha beleza, Tezcatlipoca também pulou e também se transformou num outro sol. Eles ficaram lado a lado e deram tanta luz que irritou os deuses. Os deuses não gostaram da atitude de Tezcatlipoca e jogaram um coelho nele. Assim, a divindade ficou marcada e, perdendo seu brilho, se transformou na lua. Os deuses então desistiram de criar os seres humanos e jogaram os ossos numa caverna, e eles caíram no submundo de Mictlan, onde descansam os mortos e onde reside Mictlantecutli, o deus do submundo que se apropriou dos ossos. Porém, o deus Quetzalcoatl não estava convencido e decidiu ele mesmo criar os seres humanos. Para isso, ele desceu ao Mictlán para reaver os ossos, mas Mictlantecutli não queria devolvê-los. Para devolver os ossos, o deus dos mortos Mictlantecutli impôs uma série de tarefas para Quetzalcoatl, que conseguiu triunfar em todos os obstáculos. Mictlantecutli ficou furioso com o triunfo de Quetzalcoatl e decidiu criar uma última prova. Quetzalcoatl deveria tocar a concha do caracol. Quetzalcoatl soprou o caracol, mas não saía som algum. Ele tentou novamente e nada. A concha não tinha furo e assim não saía som. Porém, os vermes que devoram os mortos estavam famintos e ajudaram Quetzalcoatl perfurando o caracol. Logo após, as vespas que vivem sobre as carcaças entraram na concha e emitiram um som muito alto. Quetzalcoatl então aprendeu a tocar e tocou a concha de Mictlantecutli, e logo depois ele pegou os ossos e foi embora. Porém, Mictlantecutli estava muito enraivecido e não queria deixar o deus levar os ossos. Ele fez um buraco muito profundo e colocou codornas para distrair Quetzalcoatl. Assim, o deus Quetzalcoatl caiu na armadilha. Ele caiu no buraco e os ossos se espalharam. O deus ficou muito machucado, mas juntou os ossos e conseguiu sair da caverna. Fora da caverna, ele juntou os ossos com seu próprio sangue. E então ele mesmo modelou os seres humanos. Quetzalcoatl se tornava assim o grande deus dos astecas, e todos os seres humanos eram feitos de seu sangue e por isso deveriam seguir seus ensinamentos.
Devido aos muitos sacrifícios realizados pelos deuses, os seres humanos deveriam retribuir, frequentemente também oferecendo sacrifícios com sangue para os deuses, principalmente durante as grandes catástrofes, para apaziguá-los. Assim, se manteria o coerente movimento de tudo que há no universo. Porém, Quetzalcoatl resolveu proibir os sacrifícios humanos, mas isso desagradou profundamente o deus Tezcatlipoca, que havia oferecido seu pé para criar o mundo e exigia as oferendas de bom grado. Tezcatlipoca enganou Quetzalcoatl, dando uma taça de pulque, a bebida sagrada dos deuses mexicanos, para Quetzalcoatl beber, até ele ficar bêbado e sair pelas ruas tropeçando e agindo vergonhosamente até adormecer. Ao acordar no dia seguinte, Quetzalcoatl ficou muito decepcionado consigo mesmo e, devido à enorme vergonha, decidiu ir embora para Tlalnepantla, o lugar onde o sol some no horizonte, a fim de queimar seus erros. Quetzalcoatl se transformou na estrela Vênus e fez a promessa de um dia retornar à Terra. Os astecas esperaram por muitos anos seu retorno, olhando esperançosamente para o mar, aguardando o retorno de Quetzalcoatl. Porém, não foi Quetzalcoatl quem chegou causando uma grande mudança na vida dos astecas. Em 8 de novembro de 1519, a esquadra do espanhol Hernán Cortés chegou a Tenochtitlan e foi bem recebida pelo imperador asteca Montezuma. Montezuma acreditava que Cortés seria um enviado de Quetzalcoatl e assim os espanhóis iniciaram a rápida conquista e a destruição do Império Asteca. A arte asteca possui enorme grandiosidade, pois os astecas acreditavam que quanto maior fossem suas oferendas, mais felizes os deuses ficariam. As pirâmides astecas representavam as montanhas e os vulcões, que eram os elementos sagrados e que marcavam o momento da criação original. Através das pirâmides, os astecas se comunicavam com os deuses. Era bem no topo das pirâmides, onde seria mais fácil o contato com os deuses, pois era lá o lugar mais próximo de suas moradas no céu. Cada pirâmide também possuía um túnel ou mesmo cavernas em sua base, por onde se dava conexão com os mundos subterrâneos dos mortos. No topo da pirâmide da cidade de Tenochtitlan existiam 2 templos, um pertencente ao deus Tlaloc, relacionado com a água, com a agricultura e com a vida, e outro dedicado ao deus Huitzilopochtli, dedicado ao fogo, à guerra e à morte. As pirâmides também controlavam a passagem do tempo. Para os astecas, o céu era mais exato para se precisar o tempo do que as estações do ano. As pirâmides eram alinhadas com os corpos celestes e toda a cidade de Tenochtitlan era alinhada com o sol e com as estrelas. Tenochtitlan era uma cidade conectada com o cosmos. A mitologia asteca é tão influente na história dos mexicanos que a bandeira do México traz estampada o mito da águia e da serpente asteca. A cidade do México fica exatamente sobre as ruínas da antiga cidade de Tenochtitlan. A mitologia asteca espelha a conexão com o todo, o movimento universal e o reconhecimento da vitalidade que a substância sanguínea representa. A mitologia asteca nos reflete que a grande força divina surge da união dos diferentes. Ela surge da união dos opostos complementares que se fundem em favor da criação. E esse foi o nosso resumo animado da semana. Se você gostou, clica em joinha e se inscreva no canal. Seu Arte Viral, um canal sobre arte e desenvolvimento humano. Eu sou o Henrique e até breve.